Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje, várias informações num vídeo só para você, tá certo? Vamos falar da correção do FGTS, revisão da vida toda e do 13º. Então, eu já faço um convite para você nos acompanhar até o final desse vídeo, porque, como eu falei, tem bastante informação. Pessoal, a revisão da vida toda, né? A maioria dos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu em 2002, né, por 6 votos a 5, que os aposentados e pensionistas do INSS, né, têm direito à revisão, né, dos valores pagos pelo órgão. Mas as formas de como serão feitos esses pagamentos, elas continuam ainda em suspense, né, em virtude de trâmites da Corte, né? A revisão da vida toda ela foi aprovada, como eu falei, em dezembro de 2022, né? Após uma votação realizada no Supremo Tribunal Federal, o STF. O ministro Cristiano Zanin, né, em seu voto, proferido no dia 24 de novembro de 2023, ele pediu a anulação do acórdão, né? Segundo Zanin, a decisão que declara a inconstitucionalidade ou a não aplicação de uma lei deve ser tomada pela maioria dos membros do STF, o que não teria ocorrido no julgamento realizado por aquela corte, né, antes da ação chegar ao Supremo, né? A deliberação será retomada a partir do voto do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, né, que tinha pedido o envio do caso em plenário presencial em 2023, né? Então esse julgamento ele estava ocorrendo em plenário virtual, né? Com essa situação ele vai seguir o julgamento em plenário presencial, tá certo? Então ainda vai ter alguns desenrolar, né? Em 1999, em função da inflação e da mudança da moeda de cruzeiro para real, o governo decidiu que quem já era segurado no INSS até 26 de novembro de 1999 teria uma média salarial calculada apenas sobre 80%, as maiores contribuições realizadas a partir de julho de 1994, né? Já os trabalhadores que iniciassem suas contribuições a partir de 27 de novembro de 1999, a regra estabeleceu que a média salarial seria calculada com todos os salários do benefício. Então essa mudança prejudicou os trabalhadores, né, e trabalhadoras, logicamente, que tiveram ganhos maiores até 1994. Então existe um prazo de 10 anos para entrar com essa ação, né? E passa a ser contado a partir do primeiro dia do mês, né, seguinte ao recebimento do benefício de quem se aposentou antes da reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro, tá? Aprovada em novembro de 2019, né? Ou se já tinha direito a se aposentar naquela data e não fez, né? Isso quer dizer que se o segurado teve o benefício concedido, por exemplo, em julho de 2015, mas começou a receber somente em agosto, o prazo para ajuizar a ação pedindo a revisão será setembro de 2025. E quem é que tem direito a essa revisão? Quem se aposentou antes da reforma da Previdência de 19 de novembro de 2019 ou já tinha direito a se aposentar na mesma época. Quem se aposentou de 2013 a 2019, antes de novembro, mês da reforma da Previdência, né, poderá pedir a revisão da vida toda porque o prazo não terá sido prescrito, né? Quem não tinha o tempo de contribuição ou idade para se aposentar até esta data, não tem o direito de pedir a revisão da vida toda. Quem se aposentou em 2012, né, ou antes desta data, não vai poder pedir a revisão, porque já foi prescrito o prazo de 10 anos. E quem pode receber? Poderão pedir a revisão da vida toda aposentados por tempo de contribuição, por idade, aposentadoria especial, por invalidez,
quem recebeu auxílio-doença ou pensão por morte, né? A revisão da vida toda, elas têm critérios de limitações específicas, tá? Você deve consultar um advogado, como eu falei, né, especialista em direito previdenciário, né, justamente pela revisão da vida toda ter regras específicas, né, de suma importância. Então, é importante você pegar esse advogado especialista para atender o seu caso, né? Ele vai lhe orientar melhor, porque cada caso é um caso e tem essas regras específicas. Então, ele vai pegar o seu caso e vai analisar, né, essa revisão da vida toda. Como eu falei, cada pessoa tem um tipo de revisão. Lógico que tem as regras para todos, né? Mas cada um tem um cálculo diferente. Entendeu? Então, esse advogado vai lhe orientar melhor, tá certo? A data do retorno dessa votação começa agora no dia 2, na próxima sexta-feira. O Supremo Tribunal Federal, ele já vai ter a primeira sessão. Então, ao decorrer do ano, vamos ter esse julgamento. Pode demorar 1 mês, 2 meses, ou pode ir até o final do ano, a gente nunca sabe, né? Então, essa situação da revisão da vida toda, tá certo? E eu gostaria, né, antes de continuar, pedir uma gentileza para você. Se você puder se inscrever em nosso canal, a gente agradece. E também estou deixando 2 dicas interessantes, né, para você, 2 dicas de saúde na descrição desse vídeo. Você lá dá uma clicada no link e eu tenho certeza que você vai gostar. Então agora nós vamos ver sobre a revisão, né, sobre a correção do FGTS, né? Os ministros do STF irão voltar às regras, né, se haverá mudanças no cálculo da correção do FGTS esse ano agora de 2024. É uma correção do saldo do fundo de garantia, né? É uma pauta que já está há 10 anos, ela está correndo há 10 anos esse julgamento. Então, foi uma ação direta de inconstitucionalidade. A ADI 5.090, ela foi ajuizada em 2014 pelo Partido Solidariedade, que contesta o uso da taxa, né, da taxa referencial, a TR, como índice que corrige o saldo do FGTS. Isso porque o rendimento do saldo é corrigido pela TR, né, de 1991 a 2012, né, chegou a ser de menos de 1%, prejudicando os trabalhadores, né. A partir de 1999, a alteração no cálculo da TR fez com que deixasse de ser representada ou corresponder, né, os índices inflacionários correntes na época, né, como o INPC, o IPCA-E, né, a única correção foi 3% ao ano de juros, índice garantido pelo Fundo Independente da TR, né. Em regra, tá, os anos de correção eles vão depender da data de ajuizamento da ação, sendo certo que, conforme o STF, a prescrição é quinquenal, tá certo? Esta regra ela poderá ser alterada caso o STF module os efeitos, tá? Ou seja, defina parâmetros para a vigência e para a própria eficácia da decisão. É possível que a ação seja simplesmente julgada improcedente e de que não decorreria direitos para os trabalhadores. O que o STF precisa ainda definir caso o saldo seja corrigido? O Supremo irá definir ainda quem terá direito, né, e qual índice será o da correção, né? Se todos os trabalhadores brasileiros terão direito à correção, independentemente de já ter feito o saque ou não do FGTS, né? Tudo isso está em jogo nesse julgamento, né? Se sindicatos poderão entrar com novas ações, né, coletivas na justiça, fazendo a mesma reivindicação para seus trabalhadores após a decisão do STF, e se somente os trabalhadores e ou sindicatos que entrou com a ação receberão retroatividade, tá certo? A correção a partir de 1999, né? Ou de outra data a ser definida. Então, como nós estamos vendo, nesses 2 assuntos, temos coisas a ser julgadas ainda, né? Como eu falei, a partir agora do dia 2, o Supremo Tribunal Federal ele vai entrar no ano, né? Vai começar o ano a partir do dia 2 e já vai começar o julgamento da correção
da vida toda. Vai também entrar em pauta a correção do FGTS, então temos um ano muito promissor, né? 2024. O 13º salário para 2024, né? O Instituto Nacional do Seguro Social, conhecido como INSS, como todo mundo sabe, tem adotado a prática de antecipar os pagamentos do 13º salário para aposentados e pensionistas. No entanto, diante da ausência do pagamento no final do ano, muitos beneficiários estão em expectativa de que o valor seja concedido ainda no primeiro semestre de 2024. Então, devido à pandemia, né, que nós passamos há uns anos atrás, foi adiantado o 13º em 2 anos, tá certo? 2 anos foi adiantado, mas até agora não existe notícia confirmada pelo governo que esse 13º será adiantado. O normal é na metade do ano e também no final do ano, tá certo? A gente vale lembrar que, como eu falei, que durante a pandemia as parcelas foram adiantadas para maio e junho, né? Sendo pagas no primeiro semestre de cada ano, nesses 2 anos que foi adiantado. Então, em 2024, o presidente Lula ainda não se pronunciou sobre o assunto, né? Então, existe essa intenção do 13º ser adiantado, né? Existe matérias que o pessoal já está passando o calendário. Eu não acho correto passar o calendário porque não tem nada confirmado pelo governo. Assim que o governo confirmar se terá antecipação ou não, logicamente eu vou fazer um vídeo para passar esse calendário para vocês ficarem atualizados. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.